18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 26 horas em ponto em Manaus, segunda-feira, hein? Hoje é segundona, dia 7 de dezembro de 2020. Mais uma vez, estamos juntos com você em 100,7. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão na apresentação, Ari Guedes ali na técnica, na operação. E o nosso querido Wellington Trovão, lá no aplicativo Humano, transmitido ao vivo em cores para todo o Brasil, via internet. Mais uma edição, hein? Mais uma edição do 18 horas, nessa segunda, começando mais uma semana com você, aqui em 100,7. Karime, tudo bem? Boa noite, segunda, hein? Boa noite, Carlão. Segundou, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Boa noite a galera daqui do aplicativo Humano, já dando boa noite, uma maravilhosa semana a todos, sim, uma maravilhosa semana para todos. Valeu! Muito obrigada para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos, sim, até as 7 da noite no programa 18 horas e segundou, né, Carlão? Segundou, Karime, nós estamos firmes e fortes aqui para mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite e inclusive a semana, né, Karime? Começou aí com muita chuva e é claro, com chuva, transtorno no trânsito da cidade de Manaus. 2 dias depois de ter sido liberada, parte da Avenida Mário Ipiranga começou a ceder novamente e uma faixa foi o quê? Novamente interditada, próximo ali a Bola do Coroado, zona centro-sul, na manhã desta segunda-feira, em virtude aí, em função da chuva, Karime. Exato, Carlão, e técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura para passar o dia lá no local para providenciar a recuperação da via. E os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também ficaram lá para orientar os motoristas. E a avenida chegou a ficar interditada, inclusive, por 12 dias, né? 12 dias bem difíceis, inclusive, para o trânsito em Manaus, quando o asfalto rachou em um ponto aí. De um lado para o outro, né? Ali pegou um pedaço legal, as 2 pistas ficaram interditadas aí. Depois da obra, a pista foi liberada no último sábado, mas, né? Pois é. Além disso, outras 11 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou esta situação e traz mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Uma faixa da Avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, voltou a ser interditada na manhã de hoje, depois que uma parte do asfalto cedeu. O local, que passou por 12 dias em obras, teve o trânsito nos 2 sentidos da via liberado no último sábado. O problema de hoje aconteceu no sentido bairro-centro durante a chuva que atingiu a cidade. Parte da estrutura do asfalto começou a ceder. Além disso, o barro utilizado na obra foi levado pelas águas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou por meio de nota que a obra de recuperação emergencial na Avenida Mário Ipiranga não apresenta afundamento da pista. A chuva começou a cair ainda na madrugada e a Defesa Civil já registrou até o início da tarde de hoje 11 ocorrências pela Central 199. Entre elas, deslizamentos de barranco, muros e alagações. O secretário da Defesa Civil Municipal, Cláudio Belém, falou sobre os trabalhos que estão sendo realizados desde a madrugada de hoje aqui na capital. A Defesa Civil aí com esse aviso meteorológico aí de chuvas agora pela parte da manhã na cidade de Manaus. A gente está fechando aí até meio-dia com 11 ocorrências em vários bairros da cidade de Manaus. As principais ações foram deslizamento de barranco, desabamento de muro e risco de desabamento de casa. E nossas equipes estão em campo aí para a gente fazer esse atendimento dessas ocorrências e poder dar o auxílio aí nas famílias vulneráveis por essas ações de risco aí na cidade de Manaus. A pluviometria registrada até agora é de 24,4 milímetros de chuva em média para Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e o técnico, né, da Defesa Civil, Cristiano Lira, falou, né, com nossa equipe de reportagem sobre as ocorrências registradas até às 4 da tarde desta quinta-feira. Vamos conferir aí. A Defesa Civil de Manaus, até o momento, registrou 13 ocorrências decorrentes das chuvas que vêm caindo na madrugada na nossa cidade nas primeiras horas da manhã. As equipes estão na rua para atender várias ocorrências. As mais graves são deslizamentos de barranco, desabamentos de muro e alagações. As zonas mais afetadas são as zonas norte,
leste e sul da cidade. Qualquer situação de emergência, a população pode entrar em contato através do número de emergência 199, que a Defesa Civil irá atender a população o mais rápido possível. Tá aí, né, Karime? 199 o número aí. Exato, precisou da Defesa Civil. 199, exatamente. E as ocorrências, né, registradas até o fim da tarde de hoje foram essas. Bacana, então. Aí o nosso, né, o técnico da Defesa Civil, então é 199 para você que estiver aí, porque vai chover ainda, a chuva não parou não, vai continuar chovendo. O então, grande problema, segundo os especialistas, é depois que passa a chuva, daí começa a desmoronar tudo. Exatamente. Então fiquem alerta, 199 é o DISC. 6h06 em Manaus, tá certo assim, vamos juntos até às 7 da noite, estamos começando para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, nós estamos acompanhando, né, o caso da votação da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Esse foi o assunto da semana passada na política amazonense, com certeza voltou aí ao protagonismo durante essa semana, já está no ar, né? Já está no ar, que afinal de contas virou o caso mesmo, né? Pois então, a Assembleia já entrou com os recursos possíveis para que o Tribunal de Justiça do Amazonas retire a liminar que suspendeu a votação e decida pela validade da eleição feita em plenário na última quinta-feira. Vamos conferir os detalhes dessa história, deste caso, agora na reportagem de Cíntia Blink. A Assembleia Legislativa do Amazonas tenta dar fim à liminar que suspendeu a votação da mesa diretora do biênio 2021 a 2022. Em 32 páginas, a Procuradoria da Casa Legislativa disse que não houve desobediência à Constituição do Estado do Amazonas e nem ao regimento interno da Assembleia, diferente do que afirmou o desembargador Wellington José Araújo, quando emitiu a decisão da liminar. Na última sessão da Assembleia, a Casa votou uma PEC para alterar o dia da votação da mesa diretora, que deveria ser na última sessão do ano. Mas, com a PEC aprovada, passou a ser possível fazer a votação antes desse prazo. Nessa mesma sessão em que a PEC foi aprovada, a votação da mesa diretora aconteceu. E o deputado Roberto Cidade e toda a chapa dele foi a vitoriosa. A medida foi interpretada pela base como uma manobra contra o governo, já que a deputada Alessandra Campelo era a escolha do governador Wilson Lima e, teoricamente, a base deveria apoiar a decisão do chefe do Poder Executivo. Mas, surpreendendo o governador, a base que se manteve fiel e a população, 16 parlamentares se uniram para dar o comando da Assembleia para outro nome, do deputado Roberto Cidade. Para tentar reverter a situação, os deputados Saulo Viana, Belarmino Lins, que presidia a chapa adversária, e Alessandra Campelo entraram com um mandado de segurança contra a votação da PEC e a eleição. Segundo eles, tudo aconteceu de forma muito rápida e as regras não foram cumpridas. A contestação apresentada pela Assembleia foi feita em 2 documentos. Um foi um agravo enviado para o desembargador Wellington Araújo sobre a liminar e o outro recurso é chamado de reclamação, encaminhada ao presidente do TEJAN, desembargador Domingos Chalub. Por conta do feriado, o Pleno só deve votar se a eleição da mesa diretora foi válida ou não na próxima terça-feira 15. 2 dias depois, acontece a última sessão da Assembleia. Nesse dia, a Casa Legislativa precisa, obrigatoriamente, por lei, definir a próxima mesa diretora. Caso o tribunal deixe a resposta para depois, a Assembleia vai apenas bater o martelo no resultado da eleição que colocou Roberto Cidade como próximo presidente da Casa. O atual presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, não quis comentar o assunto para a reportagem. O deputado Roberto Cidade também não falou com 18 horas. E nenhum dos parlamentares da base que pediram a suspensão, Saulo Viana, Alessandra Campelo e Belarmino Lins, responderam às nossas perguntas.
Cíntia Blink, para o 18 horas. Uma polêmicas à parte, né? Nas redes sociais, eles se manifestaram sim. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, disse que os parlamentares agiram dentro da lei. Ele ressaltou, inclusive, que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. O presidente eleito da Assembleia, o deputado Roberto Cidade, também se manifestou nas redes sociais e escreveu que na eleição da mesa diretora da Assembleia no último dia 3, não houve nenhuma ilegalidade. E para falar mais sobre a votação da mesa diretora da Assembleia Legislativa e esse impasse na Justiça, vamos conversar agora com o deputado Serafim Correia. Muito boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite. Alegria de voltar a falar com vocês. Boa noite. E aos milhares de ouvintes da Rádio Mix. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Então, deputado, o senhor acredita que o Tribunal de Justiça vai reverter a decisão do desembargador que suspendeu a eleição da nova mesa diretora? Veja, eu confio nos argumentos apresentados pela Procuradoria da Assembleia, mas longe de mim querer dizer o que o Tribunal de Justiça vai decidir. Entendo que nós devemos respeitar a decisão judicial. Cabendo recurso, nós devemos recorrer. Isso já foi feito através de um agravo interno. E agora nos cabe aguardar a decisão que a Justiça venha a dar. Okay. Agora, os 16 deputados estão conscientes da atitude que tomaram. E se necessário for, no dia 17, que é a última sessão do ano, o resultado será repetido, sem que ninguém deixe de votar como votou na última semana. Certo. Deputado, como é que o senhor analisa, né, essa questão da Assembleia ter votado, ter tido a maioria, ter tudo ter sido feito às claras e depois vocês são surpreendidos com uma ação, com esse tipo de ação judicial? Olha, eu lamento muito que colegas nossos tenham recorrido ao judiciário. Muito se reclama, os parlamentares brasileiros de modo geral reclamam da judicialização da política. Mas lamentavelmente quem judicializa a política são exatamente políticos que, a meu ver, equivocam-se achando que devem recorrer ao judiciário para obter um resultado que não conseguem a nível parlamentar. Ora, foram 16 votos. 2/3 dos votos da Assembleia votaram numa determinada direção. E 3 deputados ficaram insatisfeitos e entraram com a ação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a política de modo geral. Vamos deixar a política para os políticos, mas quem primeiro precisa cumprir essa lição são os próprios políticos. Deputado, permanecendo essa decisão, essa nova mesa diretora, como o senhor imagina que será a relação da maioria, né, dos deputados estaduais no ano que vem com o governo estadual? Olha, não há nenhuma predisposição de ninguém contra o governo. O que houve foi uma resposta ao governo pela intromissão indevida, quer dizer, o governo querer se intrometer e dizer que o presidente não vai ser aquele que os deputados desejarem, mas sim aquele que o governador escolheu, uma intromissão. Nós, deputados, não vamos nos intrometer para dizer quem deve ser o secretário de Fazenda do governador. Cabe a ele escolher. Agora, ele também não pode se intrometer. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso não é independência. Ele está atropelando a independência do poder legislativo. E o que houve foi uma reação a uma ação do governador, que queria escolher presidente, vice-presidente, secretário-geral. Ele queria escolher a mesa da Assembleia. A política não funciona assim. Cada um tem que respeitar o espaço do outro, da mesma forma que a Assembleia respeita
o espaço do Executivo e do Judiciário. E o Judiciário respeita do Executivo e do Legislativo. O Executivo tem que respeitar os outros dois poderes. E, no caso, ele estava desrespeitando o Poder Legislativo, que reagiu dessa maneira. Ok, deputado, há especulações sobre a situação jurídica do governador Wilson Lima no caso da Operação Sangria, inclusive de que ele poderia ser afastado, algo assim parecido com o que aconteceu com o governador do estado do Rio de Janeiro, Witzel, durante as investigações. Na sua opinião, o que há de fato sobre isso? Olha, isso é uma questão entregue ao Superior Tribunal de Justiça. Longe de mim querer emitir qualquer opinião a respeito daquilo que o STJ possa vir a fazer. Até porque o que ficou acordado na reunião que confirmou o afastamento do governador do Rio de Janeiro foi que essa decisão de afastar o governador não ocorreria mais de forma monocrática, mas sim através do plenário especial. Sendo assim, isso depende dos 15 ministros mais antigos do STJ, numa reunião em que eles votarão para decidir se afasta ou se não afasta. E essa reunião será marcada previamente. Eu não vejo espaço de tempo para que isto ocorra este ano. Nós estamos praticamente no final do ano. O recesso do STJ começa no dia 17 e vai até o dia 1º de fevereiro. Então nada vai acontecer agora, na minha opinião. Eu posso ir até aí. A partir de 1º de fevereiro, o que vai acontecer eu não sei. Eu não tenho acesso ao STJ, eu não trafego no STJ, eu respeito o STJ. Agora, não tenho como saber qual seria a linha que eles iriam seguir. Ok, deputado, o senhor foi membro, da CPI da Saúde. O que mais lhe impressionou aí nas constatações, que o senhor viu, que o senhor acompanhou nessa CPI? E o que esses fatos podem ter consequência aí para o governador Wilson Lima no ano que vem, já no ano que vem? Olha, tudo na CPI é muito grave. E eu entendo que a CPI colaborou com a saúde, colaborou com a administração pública. Eu entendo que o governador deve ser grato à CPI, porque a CPI desmontou esquemas que estão agindo dentro da administração pública há algum tempo, só que agora mais intensamente, dentro do espaço que cabe ao governo do estado. Na minha opinião, o governador deveria ser grato, deveria tomar as medidas que foram recomendadas pela CPI, e existem 2 casos que a CPI não teve oportunidade de avançar e que dizem respeito à OS e à DPP. Esses 2 casos são situações escandalosas que merecem, de parte do Poder Executivo, uma ação muito rápida, sob pena de nós termos problemas bem mais graves do que aqueles que já tivemos até agora. Deputado, pode explicar para o nosso ouvinte rapidinho sobre esses 2 casos? É o seguinte, a PPP, ela, para vocês terem uma ideia, é um contrato que o Estado vai pagar 6 bilhões de reais por um hospital que não custou 500 milhões para uma empresa. Quando ele foi feito, a taxa de juros era 12%. Só que hoje a taxa Selic está em 2%. E isso aí não faz nenhum sentido. O governo do estado teve a oportunidade de repactuar esse contrato, porque o controle acionário da empresa espanhola, que está em recuperação judicial, quando ela vendeu a sua participação, o governo tinha que dar a sua anuência. E o governo deu a sua anuência sem ouvir a Procuradoria Geral do Estado, a PGE, sem ouvir a Secretaria de Fazenda,
Foi um negócio relâmpago. Houve o pedido de anuência e o secretário de saúde, à época, o doutor Rodrigo, anuiu. Eu considero isso uma temeridade. Aquele contrato é algo que precisa ser revisto. No mesmo sentido, o contrato da OS. A OS manipulou dados de leitos na hora em que nós estávamos no pico da crise. Ela dizia que não tinha leitos no Delfina e ela tinha 50% dos leitos disponíveis, o que é um absurdo. Amazonenses morreram e eles não disponibilizaram os leitos. Isso não se admite. É por isso que todos nós da CPI nos revoltamos e informamos isso. O relatório já foi entregue aos órgãos de controle, com quem agora está a responsabilidade de prosseguir na apuração. Certo, deputado, para finalizar com essa nova configuração da casa continuar, né, permanecer, o senhor acredita que a CPI da educação, que falta apenas uma assinatura para ser instaurada, ela pode sair do papel para o ano que vem, não é? Olha só, pode, não apenas a CPI da saúde, mas pode sair do papel também a CPI da OS, a CPI da PPP. Isso daí naturalmente pode ocorrer. Claro que ninguém está dizendo isso como revide ao governador, mas é da dinâmica do parlamento. E eu acho que o governador tinha que entender que ele foi eleito governador com mais de 1 milhão de votos, mas nós fomos eleitos deputados. Então, cada qual vai cuidar do seu cada qual. E por último, Karine, eu queria aproveitar a oportunidade que você me dá para repudiar as palavras da deputada Joana Dark, líder do governo, que ela levianamente acusou os deputados de terem vendido os seus votos para o deputado Roberto Cidade. Isso é uma leviandade, é uma calúnia, é um absurdo que ela fez. Ela deveria respeitar os seus colegas, porque ela não apenas disse isso, ela foi mais. Ela disse que não tinha provas, mas ela tinha imunidade. É verdade, ela tem imunidade para não ser processada perante o judiciário, mas ela responde perante a comissão de ética. E isso pode levá-la, inclusive, a perder o seu próprio mandato. Coisa que eu não quero, mas eu entendo que ela tem que rever a sua posição, porque foi um absurdo que ela fez, jogar lama em todo mundo de uma coisa que ela sabe que não existe. Ela sabe que o que houve foi a rebelião dos deputados que não aceitaram a intromissão do governador em definir quem seria presidente, vice-presidente e secretário-geral da Assembleia. Foi essa intromissão indevida do governador que gerou a revolta dos deputados. E não qualquer troca de qualquer favor, muito menos de um favor financeiro. Então, aproveito a oportunidade que você me dá para repudiar as afirmações caluniosas da deputada Joana Dark. Ok, muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação hoje aqui no programa 18 Horas. Eu é que agradeço a você e aos milhares de ouvintes da Rádio Mix que nos prestigiam neste horário. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Uma ótima noite para o senhor também. Conversamos com o deputado Serafim Correia. Agora são 6h24 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, nós vamos abrir a primeira, hein? A playlist do 18 Horas com a Miley. O novo álbum de Miley Cyrus, que é o Plastic Hearts, chegou essa semana ao topo da parada Top Rock Albums da Billboard lá nos Estados Unidos. E essa é a primeira vez que Miley entra nessa parada musical voltada para o rock, mesmo já tendo flertado aí com o estilo outras vezes. Vamos de música, vamos de Midnight Sky. Você está ouvindo 18 Horas. 6h28, você está no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim, né? A primeira da playlist de hoje com o Miley Cyrus, que está, né, no topo da parada Top Rock Albums da Billboard lá nos Estados Unidos. A música Midnight Sky, que você conferiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix.
Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira e também para a madrugada de terça-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 88%. Agora 6h29, boa noite. Olha, a semana começa sem definição nas negociações entre trabalhadores do transporte coletivo e empresários do setor. Isso significa que a possibilidade de greve no transporte público não está descartada e que a crise no transporte público pode ser o primeiro problema enfrentado aí pelo prefeito eleito de Manaus, que é o Davi Almeida. Na semana passada, aconteceram 2 reuniões entre trabalhadores e empresários para tentar resolver o impasse, mas não houve acordo. Os rodoviários pedem o pagamento do 13º salário e que os cobradores não sejam demitidos. Os empresários dizem que não têm dinheiro para pagar o 10º e que só podem pagar parcelado em até 6 vezes. E sobre a demissão dos cobradores, os donos das empresas dizem que vão remanejar a categoria para outros setores. Então tá aí o impasse, né, Carlão? Sim, é um impasse bravo, Vamos né? aguardar cenas dos próximos capítulos. Tomara que se resolva, né? Porque ninguém merece, né? 18 horas. Bom, enquanto isso, ainda estamos no meio da pandemia do novo coronavírus. Todo mundo é consciente, pelo menos deveria, né, ser consciente disso. Quando o mundo inteiro volta aí as atenções e também os investimentos para a saúde, né? O governo do estado do Amazonas vai na contramão de todo esse processo aí. Ao invés de direcionar verba para a área da saúde, equipando as unidades e pagando, né, os salários dos profissionais, investe em quê? Em propaganda. Fundamental, não é? Bom, é exatamente isso, Carlão, porque o gasto com propaganda feito com dinheiro público continua numa crescente absurda. Só este ano já foram pagos mais de 106 milhões de reais, o que representa 50% a mais do que foi gasto no ano passado. Isso segundo os dados do Portal da Transparência. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Cíntia Blink. O governo do Amazonas já bateu recorde histórico de gasto com publicidade e este ano ainda nem acabou. Foram mais de 127 milhões de reais empenhados, quer dizer, comprometidos com essa despesa, por meio da Secretaria de Comunicação. Desse valor, mais de 106 milhões de reais foram pagos até agora. Ano passado inteiro, a quantia empenhada quase alcançou 72 milhões de reais e o valor pago ficou em mais de 68 milhões de reais. Isso significa que a gestão de Wilson Lima conseguiu superar ela mesma em 50%, logo no segundo ano de mandato. Para o deputado Serafim Correia, esses números estão longe de serem razoáveis. Eu considero que esses valores de mais de 127 milhões de reais gastos em publicidade do governo, eles estão bem acima daquilo que seria razoável. Não são razoáveis esses valores. Com esse dinheiro daria para fazer muita coisa que o povo está necessitando, principalmente na área de saúde e segurança. E o deputado Dermilson Chagas concorda com o colega de parlamento. Os gastos que o governo faz com a propaganda deveriam ser economizados e investidos em outras áreas. Tem muitos servidores, como o IPAAN, que não recebe reajuste. Tem o pessoal da Previdência que precisa de reajuste. Não são gastos que não trazem benefícios. O governo tenta divulgar para a população uma realidade que não existe na prática, como os hospitais, os serviços públicos, deficiência na segurança pública. Então é desnecessário esse gasto. Há muito tempo esse custo esse orçamento deveriam ter sido reduzidos, mas infelizmente o governo insiste em aplicar esse recurso de uma forma muito errada que não traz benefício nenhum.
É lamentável. Quando o assunto é recorde de gasto com publicidade, o governo justifica para a reportagem com a Covid-19. Por e-mail, a Assessoria de Comunicação do Estado informou: o aumento de recursos teve como objetivo principal reforçar a divulgação junto à população de informações e orientações quanto às medidas de prevenção, organização da rede estadual de saúde e ações para mitigar impactos sociais e econômicos da pandemia. Os valores foram retirados do portal da Transparência do Amazonas nesta segunda-feira. Cíntia Blink, para o 18 horas. Ouvimos aí, né, que o governo de Wilson Lima bateu o próprio recorde em 2020, comprometeu aí mais de 127 milhões de reais para propaganda e esse ano ainda nem acabou, né? Tá complicado. Em 2019 inteiro, esse número foi de 72 milhões de reais, ou seja, o aumento foi de 50% em relação ao ano passado. Uma verdadeira fortuna que está sendo investida em publicidade no estado que seguramente precisa muito mais de investimento em outras áreas. Pois é, gente, e a gente está falando o quê? De dinheiro público, de dinheiro do cidadão. Você por acaso concorda que uma fatia tão grande da verba do Estado seja direcionado para a agência de publicidade, para publicidade, para propaganda? Concorda em comprometer essa fortuna, 127 milhões de reais com propaganda? Daí a gente lembra, e a área da saúde, estamos ainda enfrentando uma pandemia. E a área da saúde está como? Não preciso aqui lembrar que falta o quê? Faltam remédios, faltam UTIs para todos, faltam EPIs, material de trabalho para os profissionais que estão na linha de frente dessa pandemia, lutando contra a Covid-19. Gente, falta tudo, falta até pagar salários atrasados desses profissionais da saúde. E o governo vem pagar uma fortuna para a agência de publicidade e ainda diz que é por conta da Covid-19. Não dá, né, gente? Para, né? Conta outra porque tá difícil. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 36 minutos em Manaus e de acordo com investigação da Polícia Federal, um esquema de propina entre madeireiros no Amazonas tinha código como melancia, guaraná e calmante. Representantes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas diz que afastou servidores envolvidos em esquema ilegal e que as licenças foram suspensas até a apuração dos fatos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a documentos da Operação Arquimedes, uma ação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público de Contas e do Ministério Público Federal sobre o esquema de extração e transporte ilegal de madeira da Amazônia. A Operação Arquimedes, com fases em 2017 e 2019, é considerada a maior investigação já feita sobre o mercado ilegal de madeira aqui na região. De acordo com a reportagem, as fraudes eram garantidas por propina a 20 nomes chamados pelos investigados, entre outros de melancia, guaraná, calmante, baba, milho, molhar a planta e pontinha. A propina era paga a engenheiros florestais, empresários e servidores do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o órgão responsável por autorizar a exploração das áreas de manejo, e também a uma servidora da Superintendência do IBAMA no Amazonas. Em diálogos telefônicos, a propina era chamada de bênção, foto, folha, peixe, pacotinho e espiga, e era paga para agilizar licenças de uso de áreas de manejo, impedir fiscalizações ou garantir que áreas protegidas constassem como áreas com permissão de uso pelas madeireiras. As 61 madeireiras identificadas são suspeitas de operar no mercado paralelo, principalmente no sul do Amazonas, mas esse número deve aumentar porque as investigações ainda estão em curso. Ficou constatado que houve fraude no sistema de planos de manejo florestal sustentável nas áreas nas quais é permitida a extração de madeira e também nos DOFs, que são os documentos de origem florestal.
guias necessárias para transporte de madeira. A fraude nos DOFs permitia que a madeira circulasse até chegar ao exterior. De acordo com as investigações, uma parte grande dos empreendimentos das madeireiras está localizada perto das terras indígenas e unidades de conservação para facilitar a lavagem da madeira extraída ilegalmente dessas áreas. Relatórios da investigação incluem imagens de um encontro entre o secretário de Meio Ambiente do município de Humaitá, José dos Santos Torres Filho, e o então diretor jurídico do IPAAM, Fábio Rodrigues Marques. As imagens mostram o secretário entregando um pacote ao diretor do IPAAM. O dinheiro seria para agilizar a concessão de licença de instalação de uma termoelétrica. O ex-diretor do IPAAM foi preso na segunda fase da Operação Arquimedes, que já prendeu no total até agora 23 pessoas. Em nota, o IPAAM afirmou que os servidores envolvidos foram afastados por decisão da própria Justiça e que apoia a abertura de processo de sindicância interna e também que as licenças foram suspensas até a apuração dos fatos. Já o IBAMA informou que a servidora acusada segue trabalhando e que não há processo administrativo contra ela. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora 6h39. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. 18 horas até as 7 da noite. A informação na medida certa para você. E olha, vamos com a segunda da playlist de hoje aqui no 18 horas. Recentemente, a Dua Lipa gravou uma pequena apresentação para o programa Time Desk Concert, né? Que é o Time Desk Concert, Karime Leão, pro canal aí do YouTube, ok? Que é bacana, hein? A rede pública de rádio e televisão dos Estados Unidos, que é a NPR. Exato, Carlão. E por conta da pandemia, as apresentações da websérie passam a ser feitas na casa dos artistas convidados. O mini show de Dua Lipa você pode conferir no canal aí lá da rede pública de rádio e televisão dos Estados Unidos, no YouTube. Vamos de música, vamos com Fever. Você está ouvindo 18 horas. 6h43, melhor mix do Brasil, a segunda da playlist Dua Lipa and Angel, a música Fever, que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora previsão do tempo, hein? Como vai ficar aí o tempo para amanhã, terça-feira? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão de amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 93%. 6h43, boa noite. Mix. Olha, o espetáculo A Caixa Mágica do Natal estreia com muitas cores e aplausos do público no Teatro Amazonas. E apesar de todas as mudanças, por causa da prevenção à Covid-19, o musical emocionou a plateia e as apresentações acontecem até o dia 23 de dezembro. Boa. Como explica a repórter Nathalie Moraes. Uma explosão de cores, alegria e aplausos marcou a estreia da nova temporada do premiado espetáculo A Caixa Mágica do Natal no Teatro Amazonas neste domingo. O pano de boca do teatro deu lugar ao laço de um presente que, ao ser aberto, levou o público a uma viagem ao mundo encantado do Natal por meio de um musical repleto de efeitos especiais. As apresentações por aqui vão até o dia 23 de dezembro. O musical conta a história de um menino chamado Cadu, órfão de mãe e que é cuidado pela avó. A mãe do garoto era apaixonada pelo Natal e deixou um baú, no qual uma caixa de presente revela a doente Jujuba. Junto dela, a criança descobre um universo onde as árvores falam, bonecos de neve cantam e o verdadeiro sentimento do Natal é apresentado para emocionar a plateia. Para o ano de 2020, uma série de medidas de segurança para apresentar o musical foram tomadas, começando pela preparação dos atores que compõem o elenco, assim como toda a equipe técnica que produziu o espetáculo. Isso porque os ensaios tiveram uso de máscaras, as cenas também mudaram para garantir o distanciamento social e a montagem do palco e sonorização também contaram com equipes trabalhando em horários diferenciados.
convidados. O diretor cênico Matheus Sabá analisa que o espetáculo foi redesenhado nesta segunda edição, mas ressalta que a emoção permanece durante os 80 minutos de musical. A pandemia trouxe pra gente uma coisa que foi um grande desafio, né, nesse processo, né, que foi readequar todas as cenas com o distanciamento. É um espetáculo que fala de afeto, tinha muito afeto, tem muito abraço, tem muito beijo, tem muito toque, e agora a gente não pode. Então a gente redesenhou todas as cenas do espetáculo que a gente respeite esse momento que a gente está passando, né, mas eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar da mesma forma. Em apenas um ano, a Caixa Mágica do Natal já ganhou grandes prêmios de reconhecimento, como o de melhor maquiagem coordenada por Eugênio Lima. A importância desse prêmio, eu acho que ele vem, na verdade, para reforçar a qualidade técnica que a gente já tem aqui nas nossas produções, tanto no Festival de Ópera, quanto no Concerto de Natal e outras coisas. Eu acho que isso só reforça a qualidade técnica que a gente tem aqui no nosso estado e principalmente na CTP, que é onde tudo isso ganha forma, tanto figurino, como cenário, como tudo. A atração ficará em cartaz até o dia 23 de dezembro no Teatro Amazonas, com acesso gratuito. Devido à pandemia do novo coronavírus e às normas de segurança da Organização Mundial de Saúde, o teatro está funcionando apenas com 50% da sua capacidade. Por conta disso, quem desejar assistir à produção deve realizar um agendamento por meio do site da Secretaria de Cultura do Estado. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Bom, como estamos enfrentando aí a pandemia do coronavírus, a programação dos festejos do Dia da Padroeira do Amazonas foi alterada. Pois é, Carlão, e por isso não vai acontecer a tradicional procissão pelas ruas do centro de Manaus e a missa campal vai ser realizada de forma restrita, com número limitado de pessoas. Quem traz todo esse esquema de como que vai ser esse ano a festa é a repórter Odiné Araújo. A programação dos festejos da padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição, começou dia 29 de novembro, com a bênção das imagens peregrinas da padroeira e com o início do novenário em preparação para a festa. Mas a pandemia do coronavírus mudou a tradição do Dia da Padroeira, amanhã, 8 de dezembro. Nesse ano, a Catedral Metropolitana de Manaus organizou uma festa diferente para evitar aglomeração. A tradicional procissão pelas ruas do centro de Manaus não vai acontecer e a missa campal vai ser realizada de forma restrita. O pároco da Catedral Metropolitana, Padre Hudson Ribeiro, disse que esse é um ano atípico por conta da pandemia, mas os fiéis podem participar das missas abertas ao público a partir das 7 da manhã. No dia 8 nós vamos ter 3 missas no horário da manhã, às 7 da manhã, 9 da manhã e ao meio-dia. Depois, no horário da tarde, nós teremos uma celebração campal que vai acontecer no estacionamento do Porto de Manaus, área aberta. Essa celebração da missa campal, ela será para um número limitado de pessoas. Participam os nossos bispos, os nossos padres, os religiosos e religiosas, os diáconos, os seminaristas, os representantes do povo de Deus das pastorais, organismos, movimento da Arquidiocese de Manaus. A missa campal acontece às 4h30 da tarde com a presença de 500 pessoas, entre bispos, padres, diáconos e representantes das pastorais, no estacionamento aberto do Porto de Manaus. De acordo com o Padre Hudson Ribeiro, todos os cuidados estão sendo adotados para evitar a propagação do vírus. A Prefeitura autorizou esse evento, haverá um controle rigoroso na entrada e o povo de Deus poderá acompanhar das suas casas por meio da transmissão. Uma bonita celebração está sendo preparada, presidida por Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, uma missa dentro da característica amazônica, porque também nesse dia nós estaremos encerrando a campanha Árvore da Ressurreição. Esse ano a festa da padroeira do Amazonas tem como tema Maria, Mãe do Cuidado e da Esperança. E o lema é baseado na passagem bíblica de Lucas, capítulo 1, versículo 50, que diz que a sua misericórdia se estende de geração em geração. De acordo com a Igreja Católica, a escolha do tema se deu pelo desafio mundial enfrentado por causa da pandemia de Covid-19 e do descaso com a situação ambiental na Amazônia, no Pantanal e com as questões que atingem
origem os povos da floresta. A igreja, então, de acordo com a arquidiocese, se coloca profeticamente como sinal de esperança ao lado dos mais sofridos e dos mais pobres. Odneia Araújo para o 18 horas. Foi com a chegada do Natal e também do Ano Novo começam os planos de celebrar as festas de fim de ano. Mas em meio à pandemia de Covid-19, essas datas podem ganhar novas formas de serem celebradas, como, por exemplo, festas virtuais. Lives, né, Carlão? Vamos comemorar com lives. Segundo especialistas aí de eventos. Exato. Né? Bom, para a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, não existe uma forma segura de se confraternizar agora nessas festas, no Natal e no Ano Novo. Complicado. Vamos conferir o que diz a respeito sobre isso na reportagem de Júlia Gomes. Especialistas da área de infectologia recomendam festas virtuais, por exemplo. Outros reforçam a importância de não relaxar nas medidas de segurança. Já autoridades de saúde dizem que, com o aumento dos casos da doença, ainda não é o momento para beijos e abraços, gestos de afeto comuns nas festas de Natal e Ano Novo. Para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, não existe uma forma segura de se confraternizar, mesmo em família. Jackson Alagoas, gerente do Departamento de Vigilância Sanitária da FVS, afirma que o Natal e o Réveillon são tradicionalmente momentos de celebrações, mas esses momentos ainda não são para festas. Não podemos esquecer que a gente ainda está numa pandemia e que a transmissão do novo coronavírus, as hospitalizações e mortes continuam ocorrendo em todos os lugares do Brasil e do mundo. Com isso, não é possível a realização desse tipo de evento de forma segura, pois são momentos que envolvem a proximidade das pessoas. Elas se abraçam, elas se beijam, elas se cumprimentam e trocam até presentes e outros objetos de uso durante esse momento. O gerente de Vigilância Sanitária da FVS afirma que, mesmo em grupos pequenos e ambientes abertos, o risco de contaminação durante as festas é alto, propício para uma nova cadeia de transmissão da doença. Mesmo em grupos de tamanho pequeno e até em ambientes abertos, uma pessoa assintomática ela pode transmitir o vírus para todos os demais ali presentes e assim iniciar uma nova cadeia de transmissão. Até festas em casa, onde os parentes se juntam, há esse risco. Então, mesmo para quem convive, não se pode relaxar no uso da máscara, no distanciamento social e demais medidas de higiene e desinfecção das superfícies em todos os ambientes, sejam eles em casa ou no ambiente de trabalho. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, vamos com a terceira da playlist de hoje. No Melhor Mix do Brasil, Post Malone é um dos artistas indicados aí em 3 das 4 principais categorias para o Grammy em 2021. O rapper e a cantora Dua Lipa disputam pela canção do ano, álbum do ano e também gravação do ano. E o Grammy é o prêmio mais importante da música internacional e acontece no dia 31 de janeiro. Vamos de música, vamos de Goodbyes. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 57 minutos. Você conferiu a terceira da playlist de hoje em 100.7, Post Malone e Young Thug, a música Goodbyes. 18 horas. Olha, aqui em Manaus, parece que muita gente esqueceu, né? Que ainda estamos em meio a uma séria pandemia. Isso porque entre a noite da última sexta-feira e a madrugada de hoje, a Central Integrada de Fiscalização vistoriou 35 bares em diferentes zonas da cidade. Repórter Nathalie Moraes tem os detalhes dessas fiscalizações. Vamos conferir. E o fim de semana foi bastante agitado em Manaus. A Central Integrada de Fiscalização, a CIF, fechou 8 bares por descumprimento a decretos anti-Covid-19. A CIF vistoriou 35 bares em todas as zonas de Manaus. 9 foram autuados por irregularidades e 8 foram fechados. Entre as irregularidades encontradas, as mais comuns foram as faltas de licenças sanitárias e do Corpo de Bombeiros e também de documentos comprovando que o local está seguro para o funcionamento. Um dos responsáveis pela fiscalização, Antônio Ferreira, da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, afirmou que a população pode auxiliar nos trabalhos da CIF. Ajudar bastante a nossa fiscalização através de denúncias. Agora, essas denúncias elas têm que ser verídicas.
denúncias verdadeiras para poder a gente chegar no local e poder dar as orientações necessárias tanto para a população como para os empresários, donos de bares e restaurantes. O fechamento do bar pode ser feito primeiro, se não tiver, né, as licenças sanitárias, se não tiver a licença do bombeiro e também se ela tiver aglomerado, né? Se tiver muitas pessoas aglomerando, a gente também faz a interdição do bar. As equipes também fizeram orientações a 33 estabelecimentos para promoverem melhorias no distanciamento entre os clientes, para denunciar estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem um decreto governamental ou possua outras irregularidades, basta ligar para o 190. Todas as denúncias são checadas e repassadas às equipes da Central Integrada de Fiscalização. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Ok, 6h59, vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 207 novos casos de Covid-19, totalizando para 182.875 o número de casos confirmados da doença. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 13 mortes por Covid-19, elevando para 4.964 o total de mortes pela doença no estado do Amazonas. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 6.623.911 pessoas diagnosticadas positiva para Covid-19. O país registrou 177.317 o número de mortes confirmadas por Covid-19 até esta segunda-feira. E o Brasil soma hoje 5.801.067 pessoas recuperadas da doença. Agora 7h01. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Como informamos hoje, a Assembleia Legislativa do Amazonas recorreu da decisão judicial que suspendeu a eleição de sua futura mesa diretora na semana passada. Com base no princípio da independência entre os poderes, argumenta que não houve atropelo à legislação e que tem autonomia para decidir. Entre os argumentos jurídicos, quase não se fala que nada menos que 2/3 dos deputados, 18 contra 6, elegeram a nova mesa, que será presidida pelo deputado Roberto Cidade. Quase ninguém fala que vários deputados governistas votaram na nova direção da Assembleia. Se houve algum golpe, como dizem os deputados que não gostaram do resultado, foi dado com a ajuda dos governistas. O próprio presidente eleito, Roberto Cidade, votou contra o impeachment do governador Wilson Lima, assim como outros que também votaram no Roberto Cidade. O Tribunal de Justiça deve avaliar se houve ou não atropelo às normas, mas vai decidir, principalmente, se garante a independência do Poder Legislativo de eleger o seu presidente e sua mesa diretora. Em outras decisões, no mesmo sentido, o Tribunal de Justiça sempre votou pela independência e harmonia entre os poderes. 18 horas. 7h01, Karine Leão, fechamos assim mais uma edição do 18 horas e hoje, segunda-feira, começamos já mais uma semana, Karine. Boa noite, obrigada pela companhia. 7h02, continue bem. Amanhã, em terça-feira, a partir das 6, estamos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.